abençoe a todos que nos assistem através deste culto online. Vamos dar início hoje à tarde da bênção e eu gostaria que você reunisse toda a sua família, fechasse seus olhos e participasse conosco dessa grande corrente de fé. Feche seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor, Santo Deus, Santo Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço pela vida de cada uma dessas pessoas que nos assistem, meu Deus, através desta programação. Meu Pai, que através do teu poder agora o Senhor visite essa pessoa que se encontra enferma, essa pessoa que se encontra, meu Pai, com um problema de depressão, um problema não só físico, mas na alma. Meu Deus, essa pessoa que se encontra, meu Pai, angustiada, aflita, com desejo de suicídio, essa pessoa que se encontra com dor nos ossos, meu Deus, com problemas, meu Deus, cardíacos, meu Deus, com mioma, com caroço, com câncer, seja qual for a enfermidade, meu Deus, que através do teu poder o Senhor entre agora na vida dessa pessoa e arranque pela raiz toda a doença. Meu Deus, arranca essa enfermidade, meu Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus, que toda doença deste corpo, desta vida agora, aonde essa pessoa nos ouve, aonde quer que ela esteja agora, que toda ação do mal saia agora deste corpo e que entre neste corpo agora a saúde, seja curada, seja livre em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o teu poder se revele e se manifeste a cada uma dessas pessoas e aonde quer que chegue, meu Pai, este vídeo, que chegue a transformação, que chegue o milagre, que o teu poder se manifeste na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, você que crê, receba o milagre agora. Você que crê e nos ouve, receba a vitória em nome do Senhor Jesus. Vai chegar. Eu vou crer, Eu vou crer, não vou duvidar. cante com fé. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu Isso profetiza agora na sua vida. vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória. dá vitória Nesta hora, nesta hora. receba o milagre agora. Você que profetiza aí na sua própria vida, profetiza agora que quando você for fazer os exames médicos, não vai dar nada. Meu Deus, que chegue a cura agora, que essa pessoa seja livre de todo o mal, que a angústia, a tristeza, a depressão, toda ação do mal contra a vida dessa pessoa agora seja frustrada pelo nome, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus, a partir de agora, Ele venha reinar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E nessa fé que nós agora estamos crendo que o milagre já chegou na sua vida. Talvez se você ainda não obteve a sua resposta, não desanime, continue crendo. É necessário você crer nessa palavra, porque a palavra ela foi lançada e ao seu tempo ela vai produzir o fruto. E nessa oportunidade também eu quero fazer uma oração especial, não só pela saúde, como nós fizemos agora, como também eu quero orar pela sua família. Talvez você que nos ouve encontra com o seu lar em pé de guerra, é um conflito, é brigas, há uma divisão dentro do seu lar, mas o Senhor Jesus, Ele pode trazer a paz tanto para a sua vida como para o seu lar. E eu quero também nesse momento orar por toda a sua casa, por toda a sua família. Talvez você diz assim: olha, pastor, o meu familiar, ele se encontra aí pelas ruas, eu nem sei onde ele anda uma hora dessa. Talvez está no vício, entre as más amizades, nas bebedeiras. E você, mãe ou esposa, né, tem estado preocupado. Eu quero convidar você a
a colocar a sua família diante do altar, diante da presença de Deus, porque Ele pode guardar e livrar você e a toda a sua família no nome do Senhor Jesus. Então, eu vou estender as minhas mãos agora e vou orar por você e por toda a sua família, por toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro por esta família, por este lar que talvez, meu Deus, tem sido tantas contendas, confusões. Meu Deus, nesse lar tem havido muitas brigas, tem havido, meu Deus, dissensões. Meu Deus, eu sei que através do Teu poder o Senhor pode restaurar esta casa, essa família. Meu Deus, visita agora, meu Deus, esta mãe que se encontra desesperada por este filho que saiu de casa, esse filho que talvez está nas drogas, se encontra, meu Deus, na piqueira. Meu Deus, que através do Teu poder e pela oração e pela fé desta mãe, meu Deus, em Ti, Tua palavra, que chegue agora, meu Deus, o livramento, que ele, aonde ele estiver agora, ele venha, meu Pai, sentir nojo dessa situação. Talvez é o marido que está nas bebedeiras. Meu Pai, seja qual for a situação, restaura este lar, meu Deus. Entra com a tua mão forte. E se o inimigo tem preparado um laço, tem preparado, meu Deus, um laço de morte para esta família, meu Deus, que a partir de agora entre o livramento nesta casa. Minha amiga, meu amigo, estende as mãos agora em direção à tela desse aparelho. Que chegue o livramento agora. Que chegue o livramento agora na sua casa, no seu familiar, onde ele estiver agora. Que chegue o livramento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós abençoamos. Diga assim, repita a seguinte frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que nós ligamos agora. Está escrito na tua palavra: o que duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa estará ligado no reino dos céus. Então nós ligamos a transformação, o livramento, a bênção na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós temos a certeza que o Senhor já ouve e responde a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. E eu tenho certeza que a bênção de Deus já chegou na sua casa, já chegou aonde se encontra o seu familiar. Continue crendo. Talvez, muitas das vezes, você ora, pede a Deus para Deus abençoar, transformar o seu familiar, mas o que acontece? Parece que quando você olha para a situação, parece que ele piorou. Ignore o estado como a pessoa se encontra. Continue orando, continue crendo, continue confiando, porque não importa como esteja a situação, é importante que para Deus tudo é possível ao que crê. E eu quero já nesse momento aproveitar para falar que nós vamos estar realizando os cultos aqui nesse espaço, aqui em Jequié, será aos domingos às 7 da noite, né? E teremos também os cultos que serão às terças-feiras, também às 7 da noite, aqui em Jequié, na rua José Rotandano, 151. E você está convidado, você e toda a sua família, a vir participar conosco para juntos crescermos mais com Deus e termos um momento com Deus e participar do partir do pão, que é a palavra de Deus, e nos alimentar e crescer espiritualmente através da palavra. E falando-se na palavra, eu quero neste momento agora trazer uma mensagem para você que nos ouve e que você venha meditar nessa palavra e guardar nesta tarde de domingo essa palavra, para que através dela o poder de Deus se manifeste na sua vida. Então, nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 4, e eu gostaria que você estivesse com a Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia, enquanto nós aqui estamos passando um louvor, você vai
procurando a Bíblia, preparam a Bíblia e acompanhem essa mensagem. Está no livro de Marcos, capítulo 4. Então, enquanto você se prepara, medite na letra desta canção. O homem que ouve A palavra de Deus. a palavra de Deus É como aquele é como aquele que sobre a rocha que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas E o rio e o rio transbordou, soprou o vento soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha. mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu A palavra de Deus, a palavra de Deus, mas não viveu mas não viveu, sobre a areia sobre a areia construir e sua vida e sua vida destruiu. Isso. Põe a mão sobre a palavra agora. Feche seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que através desta mensagem, essa pessoa que nos assiste, receba, meu Deus, a força e que essa palavra produza dentro dela, meu Deus, um impacto para transformar, meu Deus, a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que chegue até ela a transformação, no nome do Senhor Jesus. Amém. E diz assim a palavra de Deus: e ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou no barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhe muitas coisas por parábolas e lhe dizia na sua doutrina. Então o Senhor Jesus ali estava dando um ensinamento, e o Senhor Jesus, ele usava das parábolas. O que eram parábolas? Eram histórias, situações que tinham a ver com o convívio das pessoas, com o que elas viviam naquele momento. As pessoas ali, por exemplo, trabalhavam com agricultura, ele ia falar sobre agricultura, porque com isso as pessoas conseguiriam assimilar, entender melhor a palavra de Deus. Então, ele começou a falar. O que o Senhor Jesus, ele começou a ensinar? Ele diz assim, versículo 3, ouve, eis que um semeador saiu a semear. E aconteceu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Então guarde isso, terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e murchou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Vingando e crescendo, deu fruto e produzia a 30 e a 60 por um. E ele lhe disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então olha só, você vê que ele está se falando de uma semente. Que semente é essa? A palavra que está sendo semeada. Você nesse momento agora, o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, ele está lançando a semente da palavra. Só que quantas são as pessoas que, como
diz aqui a primeira parte, né? Caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Às vezes, a palavra chega até a pessoa, vai chegando, a mensagem vai chegando, e muitas pessoas, por exemplo, talvez, não vão conseguir nem assistir o final do vídeo. Por quê? Porque a semente, ela tá indo à beira do caminho, e vem as situações, as ocupações, preocupações, e não dá tempo da pessoa nem deixar aquela semente, ela dar o seu fruto, ela produzir. E o que são as aves? As aves são as situações que vão arrancando, que vão tirando a pessoa de se concentrar, receber a palavra e colocar em prática. Tem pessoas que malmente conseguem ouvir a mensagem. Por quê? Porque as aves vêm e roubam essa semente. E outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol queimou, porque não tinha raiz e murchoso. Quer dizer, o terreno rochoso é aquela pessoa até que recebe a palavra, mas o coração dela ali não dá espaço para se aprofundar mais com Deus. Ela vai, de repente, caminhando com Deus, até entende, vê boa essa palavra, mas na hora dela abrir mão, dela sacrificar, dela colocar ali toda a sua vida, dizer, não, meu Deus, eu vou praticar a tua palavra, a partir de hoje eu vou deixar isso. Não, ela já endurece. Muitos querem, por exemplo, hoje, o evangelho segundo a vontade deles. Por exemplo, eu quero que, eu acho até isso bacana, mas para mim isso não atende, deveria ser de tal jeito. Então, esse terreno rochoso é como está o coração de muitas pessoas, que até ouve a palavra vem, mas ela não cria raiz profunda, quer dizer, a terra não é profunda. E saindo o sol queimou porque não tinha raiz. Então, você só consegue crescer com Deus se você se enraizar na palavra dele, se você se enraizar colocando a sua vida à disposição de Deus. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Quer dizer, quantas pessoas até começam a caminhar com Deus, mas às vezes a perseguição de alguns, as críticas de outros, leva a pessoa a desanimar e a desistir de seguir a palavra de Deus. Talvez você está aí, começou na fé, mas de repente uma amizade, pessoas aqui, pessoas ali, vão tirando, vão te sufocando, vão, oprimindo a sua fé. Ah, fulano, você está buscando a Deus agora, mas também não é bem assim não. Olha, não tem problema, quer dizer, não tem nada a ver. Quantas pessoas elas vão criando esse pretexto para sufocar a sua fé? Às vezes essa pessoa está te sufocando. Muitas das vezes é um trabalho, às vezes é situações do dia a dia, às vezes a pessoa está tão atarefada com tanta coisa que já não tem mais tempo para buscar Deus, né? Como o caso de Marta e Maria. Marta estava lá ocupada o tempo todo com os afazeres, sufocada, mas Maria não, estava lá aos pés de quem? De Jesus, recebendo os ensinamentos. Então, os espinhos vão acontecer, os espinhos podem ser os problemas que surgem. Quantas pessoas desanimaram da fé porque enfrentaram um problema com a família, um problema de saúde? Olha, é nessa hora que você tem que estar mais apegado com Deus. Você está passando por problema, não deixe isso te afastar de Jesus, não. Volta a colocar os joelhos no chão e buscar a presença de Deus. O Senhor Jesus, a todo e qualquer momento que você se voltar para Ele vai estar de braços abertos para te aceitar, para te fortalecer. Embora talvez você está aqui, já desanimou, caiu no pecado, e para você, talvez na sua mente, vem aquele pensamento que diz assim, não tem mais jeito. Tem jeito sim. O Senhor Jesus, Ele está de braços abertos para te receber, te perdoar e te abraçar. E diz assim, e outra parte caiu em boa terra,
e deu fruto, vingando e crescendo, deu fruto e produziu a 30 e a 60 por um, a 60 e a 100 por um. Então olha só, a terra é o nosso coração. E quando a palavra ela encontra espaço nesse coração, esse coração é uma boa terra, aquele coração que dá assim, não, o que Deus quiser para a minha vida eu vou fazer. A pessoa não, o que ela pede para Deus é para Deus falar com ela o que Ele quer dela. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu abandone? Talvez eu sou uma pessoa assim, de tal jeito. Ela se coloca à disposição de Deus. Ela deixa Deus fazer dela como um vaso, a quebrar, a modelar. Ela está com o coração aberto a obedecer à voz de Deus. Por exemplo, o jovem rico, ele chegou cheio de razões para Deus. Ah, não, é porque eu faço isso, faço aquilo. Jesus, olha, então pronto. Você vai agora então vender tudo que você tem, você vai partir com os pobres, depois você vem e me segue. Ele baixou a cabeça e saiu, porque o coração dele não era uma boa terra. Ele estava pronto para fazer o que ele queria, mas não o que Deus queria, o que o Senhor Jesus queria. Zaqueu, já ao contrário, Jesus nem pediu nada para ele. Mas ele mesmo falou, olha, a partir de hoje eu tomo uma decisão, se eu defraudei alguém, a partir de hoje eu vou restituir, olha, se eu fiz isso e aquilo. Ele assumiu, o coração dele recebeu a palavra. E porque ele recebeu a palavra, Jesus disse, então houve salvação nesta casa. Então a salvação vem para aqueles que têm um coração com uma boa terra. Que aonde a palavra vai entrar, ela vai enraizar e vai produzir frutos, porque a partir do momento que ele recebe de graça ele também vai dar. E Deus, ele quer fazer isso na sua vida. Talvez o seu coração tenha sido um coração que está cheio de mágoa, cheio de sentimentos que tem só prejudicado a sua vida. Mas Jesus, ele quer te dar um novo coração. E você pode acompanhar lendo, né, nos versículos 11, 12 e 13, em que o Senhor Jesus, ele vai explicar tudo isso que nós falamos aqui agora. Ele dá uma explicação, né? E é isso que Deus quer fazer. Ele quer que essa transformação aconteça de dentro para fora. Mas você tem que abrir o coração e deixar Jesus entrar. Você quer que o Senhor Jesus entre agora no seu coração e faça morada? Para que Ele venha trazer uma felicidade completa, não uma felicidade passageira. Ou talvez você está aí agora, está firme com Deus, pastor, eu estou firme na fé. Você quer se renovar diante de Deus? É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos convidar você a fechar os seus olhos, a falar com Deus. E aonde você estiver, você vai abrir o seu coração e dizer para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, pode reinar na minha vida, porque o meu coração está aberto para receber o Senhor dentro do seu coração. Amém? Então, fique de pé no seu lugar, ou aonde você está. Talvez você não pode ficar de pé, está acamado, está enfermo. Aí onde você está, feche